Fala, drivers! Beleza? Bom, dessa vez eu tô aqui sozinho, mas devido à quarentena, gravando depois de um tempo sem gravar, o nosso cenário um pouco diferente, ainda faltam algumas coisas para acertar, mas eu acho que é legal trazer conteúdo para vocês. E hoje, como diz o título do vídeo, vamos falar de 8 carros com design duvidosos. Lembrando que essa lista foi feita por mim, ao meu caráter, as minhas escolhas. Então, caso você não concorde, lista aqui carros que você acha que poderiam ter entrado nessa lista. Mas, bora lá! Bom, em 8º lugar, ela, a Spin Capivara. Talvez seja um dos designs mais mal acertados da Chevrolet do Brasil. Eu sou a favor de mais wagons no mercado, eu não gosto de SUV. Eu acho que talvez seja a pior escolha você trocar as wagons pelo SUV. As pessoas gostam do aventureiro de shopping, né, do hatch marombado. Então, se você for analisar, a wagon é muito melhor, já que ela tem mais espaço de porta-malas. Mas ok, a Spin é um dos últimos wagons que se tem no Brasil e foi um dos designs mais mal acertados pela Chevrolet. Não tem muito nem o que falar, só de ver as imagens a gente já sabe que não é um carro bonito. Ele não é harmonioso, ele é um carro ok, ele foi realmente pensado para ser um carro racional. Mas, pô, Chevrolet, podia ter caprichado um pouquinho mais no design. Mas a Spin não supera o próximo, que é o 7º lugar dessa lista, que também é da Chevrolet do Brasil. Isso mesmo, o Chevrolet Agile, que é o Corsa B, o Corsa Wind, né? Que foi vendido como Classic no Brasil, que foi a plataforma do Celta, inclusive, com um design mais feio. Só que assim, diferente do Celta, que era vendido como um carro popular, um carro mais barato, por ser um Corsa B, o nosso querido Agile era vendido como uma alternativa melhor. Só que assim, eu já tive o desprazer de dirigir um desses e na pista, inclusive, o carro é péssimo, tem um acerto de suspensão horroroso, é muito mole, mesmo para um GM. Porque quem tem GM, eu tenho um Corsa B, meu irmão tem um Astra, o Fernando aqui do Overdrive também ele tem um Opala. A gente sabe que por padrão GM tem um acerto de suspensão mole, mas o Agile ele não inspira confiança nenhuma. Dependendo do tipo de curva que você entrar, parece que o carro vai adernar, porque ele é o Corsa levantado com uma suspensão mole. Talvez seja um dos piores designs já feitos para a Chevrolet, pela Chevrolet. E como menção honrosa a gente pode usar a Monstrana, né? Que é a Montana dessa geração do Agile, que perdeu a frente do Corsa C, que foi o novo Corsa nosso, e ganhou essa frente horrível do Agile. Então, não tem nem o que falar. Talvez seja um dos piores upgrades que uma montadora já fez até hoje. Mas a gente entende porque foi uma fase que a Chevrolet estava meio perdida no Brasil do que trazer de novo para o mercado. Agora, em 6º lugar, a Fiat Doblò. A Fiat Doblò, ela é derivada do design da Múltipla, que graças a Deus não veio para o Brasil. Talvez seja um dos utilitários mais feios que eu já vi na minha vida inteira. Não, a Múltipla é realmente horrorosa, mas ela não vai entrar nessa lista, ela é só uma menção, porque ela nunca veio pro Brasil. Ainda bem, né? Mas a Doblò, ela é um carro feio. Tá que um utilitário ele não precisa ser bonito, mas poxa, a Fiat podia ter feito um design um pouco melhorzinho, não é mesmo? Eu já tive também o desprazer de dirigir um carro desses. Realmente ele é um carro que é para uma escolha muito racional, apesar de eu não gostar de Fiat, de eu achar os carros da Fiat frágeis, apesar que eu gosto de Marea, puta vida, de 147 e de um 1.5R,
Eu gosto de uma bomba, né? Quem não gosta de uma lasanha que vai te dar uma bela de uma dor de cabeça? Mas a Doblô definitivamente não é um carro para Gearhead e ela não é um carro pensado no design. Já o próximo da nossa lista, tem que conferir aqui, né? O quinto lugar, Chery QQ, que é um design rejeitado pela Fiat, inclusive, né? Se eu não me engano, do Giorgetto Giugiaro. Ghorlami. Esse carro é da primeira fase da Chery no Brasil. Tanto é que ele não tem nada a ver com essa fase atual. Ele era um carro esquisito, feio. Não sei se seria também uma decisão racional, porque há muitas reclamações de peças de reposição desse carro. E era um carro feito para a cidade, só para ser uma segunda ou terceira opção de carro. Mas como sabemos no Brasil, não dá para ter dois carros, pelo menos para a maioria de nós mortais, né? Então temos que escolher um. E infelizmente as pessoas acabavam comprando o Chery esperando que ele seria um carro que cumpriria todas as expectativas. E ele é um carro fraco, é um carro frágil, de construção péssima. Eu não compraria, eu não teria coragem. Queria saber como é dirigir um. Apesar de eu não saber se eu vou caber, porque eu tenho 1,80m e 120 kg. Eu tive um Fusca, mas aquele carro me parece menor que um Fusca. E é feio. É um design rejeitado pela Fiat. A mesma que projetou o Multipla. Então, eu acho que realmente ele merece um lugar aqui. Bom, agora o próximo é uma obra de arte dos anos 80. Lembrando, nos anos 80 o Brasil tinha um mercado limitado, já que as importações não eram permitidas, né? Então aconteceram muitos fora de série, muitos carros nacionais feitos em cima de plataformas das grandes montadoras. Então a gente começa aqui com o Monza da Adamo. Esse carro baseado no Chrysler LeBaron, só baseado mesmo, porque você olhava de lado, ele era um Monza. De frente parecia uma Mercedes feia e de trás eu não sei nem o que dizer, né? Ele recebia um kit de fibra que na dianteira permitia a instalação de faróis escamoteáveis, né? Em cima daquele desenho do Monza, cobrir uma capa sobre os faróis, é algo difícil de identificar. Uma grade cromada, porque isso era luxo na década de 70 e década de 80. Ar-condicionado, direção hidráulica, o quê? Luxo é cromado, é friso, isso era luxo. Não à toa você vê muita gente mais velha não ligando para confortos como ar-condicionado e etc, né? Preferindo às vezes pequenos detalhes no carro. Por isso que o nosso mercado é meio bizarro, né? Por causa desse costume. Ele era uma tentativa do Monza alcançar um mercado um pouco maior. Foram produzidas poucas unidades, você vê muitos poucos rodando por aí. É uma raridade mesmo. Eu vou ser sincero, eu não teria. Pode ser um colecionável interessante para contar a história da indústria brasileira. Olha, um gatinho. Ele pode ser uma opção legal para o museu, mas eu não teria coragem de andar num carro desses, nem como colecionável. Em terceiro lugar, Maverick Centauro. Não questionando de forma alguma o design do Maverick. O Maverick original é um carro lindo. Marcou época, tem o conceito, tem todo o design da década de 70, fim da década de 60. Um pony car, era um carro, apesar de no Brasil muitos considerarem muscle, né, muscle car, mas na verdade o motor 302 era muito grande para o nosso mercado, mas lá fora ele era um pony car, ele era um motor considerado pequeno, tá? Eu não desmerecendo um carro
animal. Morro de vontade de dirigir, morro de vontade de saber qual que é a sensação de acelerar esse carro. Mas o Maverick Centauro não tenho vontade nenhuma. Ele foi uma tentativa bizarra e fracassada de atualizar o design do Maverick, que saiu de linha no final da década de 70. Foi apresentado para a Ford, não foi aprovado, foram vendidos alguns kits e, como vocês podem ver nas fotos, não dá. É feio. Ele tentava imitar os Mustangs da década de 80 e apenas relembrar os Pontiac Trans Am, né? Eu não sei como fala, Trans Am. Pag Dacon, baseado no Porsche 928, que também é um carro de design questionável, né? Eu considero um Porsche feio. Eu gosto de Porsche, eu acho Porsche bonito, mas Porsche 928 é muito feio. Talvez seja o Porsche mais mal acertado que eu já vi na minha vida. Então, ele era feito com base no Gol GT. Ele recebia uma preparação que passava ele para 2.100 cilindradas. Era um carro ok, era o que tinha para a época, né? Mas eu considero o design duvidoso. PAG era um estúdio. Eu vou ter até que ler o nome porque é um nome francês. Eu não sei ler francês, tá? Meu francês é horroroso. Eu só sei cantar aquela música. Oh God, please no! Bom, PAG significa Projets Vanguard Limitada. Tá escrito aqui, ó. Como que fala esse Projetos da Vanguard Limitada, ou seja, projetos da vanguarda. Realmente era muita vanguarda mesmo, tava muito à frente do tempo. Eu não considero um carro bonito, é um carro colecionável, mas eu não teria também. Em primeiro lugar nessa lista, outro Maverick. Maverick Spoiler! Alerta de spoilers! Não é esse tipo de spoiler de filme, tá bom? Era um kit bizarro de fibra de vidro que contava até com peças do Monza. Questionável. A frente horrorosa, os detalhes horrorosos. Era um carro péssimo. Era um carro feio que dói. Mas é isso. Fiquem com as imagens, afinal, imagens falam muito mais do que palavras. Não tem nem o que falar, né? Essa foi uma das tentativas de modernizar e ressuscitar o Maverick no Brasil. Tem algum carro dessa lista que você não concorda que esteja aqui? Tem algum carro que você acrescentaria a essa lista? Deixa nos comentários, dá seu like, se inscreve no canal. Aquele abraço, galera!